E a gente já chama o nosso time novamente para falar então sobre essas ações da Anvisa para tentar adiantar e evitar um colapso também no fornecimento de insumos aos hospitais neste momento. Leandro Rezende, o que a gente tem então de medidas anunciadas aí e que possam fazer a diferença e prevenir mais problemas ou problemas parecidos com o que acompanhamos no Amazonas no início do ano? Evandro, ainda hoje a Anvisa vai divulgar uma série de medidas emergenciais para poder ajudar o Brasil inteiro nesse momento de escassez dos medicamentos para intubação e também para poder fazer o que é chamado de suporte ventilatório dos pacientes em estado grave. Então, ainda hoje, é uma informação oficial da Anvisa, vão sair algumas medidas que vão ser muito importantes para ajudar. A gente está vendo esse cenário generalizado de falta de medicamentos do kit intubação. E aí o que vai sair? Flexibilização de critérios para poder importar esses medicamentos de fora do Brasil para cá e também abrir a possibilidade de que sejam importados pelos hospitais privados esses remédios vindos de fora do Brasil também para cá. Então a Anvisa vai flexibilizar um pouco as regras para esses medicamentos justamente porque está percebendo que os estoques estão acabando. Ontem eu conversava com Alberto Chebabo, que é um dos principais infectologistas do Brasil, e pelo que ele conhece da rede hospitalar do Rio de Janeiro, do Brasil, de uma forma geral, é uma pessoa muito experiente. A gente está caminhando para um colapso total nesse quesito dos insumos em até 20 dias. Então, por isso que a Anvisa está percebendo isso também e está agindo aí com celeridade para tentar flexibilizar algumas regras e tentar evitar um colapso total. Os avisos estão chegando, a gente está recebendo esses alertas, né? Yuri Pita, esse alarme já chegou ao Congresso Nacional? Está sendo tomada alguma atitude no sentido de prover esses insumos absolutamente necessários nesse momento? Pois é, Carla, tem essa preocupação sim por parte de deputados e senadores, principalmente no Senado, em que se discutiu não só a questão aí desses insumos para intubação, mas a própria questão do fornecimento de oxigênios. Foi motivo de uma reunião ontem lá no Senado, a gente falou um pouco dela ontem no Visão e ao longo da programação da CNN, e lá também a Anvisa demonstrou essa necessidade de adequar aí a legislação e de adequar algumas regulações para conseguir facilitar, assim como a questão do monitoramento. No caso dos medicamentos, esse monitoramento tem sido feito pelo próprio Ministério da Saúde. Ele tem um sistema que monitora de forma centralizada o estoque desses medicamentos, mas também o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que a gente já mencionou, também tem feito esse monitoramento. Agora, o que a gente percebe, conversando com parlamentares, é que houve uma série de ações feitas no âmbito legislativo para dar suporte às necessidades que os governos, que os executivos, seja no nível federal, estadual e municipal, demandariam para poder atender às demandas da Covid. Quando a gente fala ali, por exemplo, de algumas regras que falam de medicamentos, de compra de medicamentos que podem ser dispensadas de licitação. Isso vale para vacinas, mas pode valer também para outras necessidades. E vem lá da lei da pandemia do ano passado, quando a busca que havia naquela época era por respiradores. Era aquela necessidade de se ter equipamentos para ventilação mecânica. E agora o que a gente percebe é que há toda uma outra gama de necessidades, justamente porque a onda veio de uma forma muito violenta, essa segunda onda da doença aqui. E aí, quanto mais tempo se perder antes de se fazer essas compras, a gente sabe qual é o preço muito, muito alto que está sendo pago, que é o aumento do número de mortes Brasil afora. E é justamente nesse ponto que eu quero tocar, Yuri, para falar com o Igor Gadelha. Nós tivemos a questão da falta de oxigênio no Amazonas, que já havia sido mencionada ao Ministério da Saúde. Foi uma situação ali que acabou gerando, inclusive, bastante transtorno para o ministro da Saúde em relação à gestão da pandemia. E agora nós temos também autoridades públicas e hospitais falando sobre uma possível falta de medicamentos. A gente pode esperar, Igor, que Planalto e as autoridades também municipais e estaduais tenham aprendido a lição e que nesse momento agora vão se prevenir em relação a isso para não contabilizar mais mortes por falta de gestão pública? Olha, Evandro, o que eu tenho acompanhado nesses últimos dias e até por parte dos secretários de saúde, né, que estão ali na linha de frente, né, estão mais perto da realidade de seus estados e de seus municípios, é que a crise de Manaus ensinou também que, nesse caso,
dos medicamentos para intubação, é preciso alertar antes, né, muito antes de chegar ao colapso. A gente tem visto aí algumas reportagens, algumas matérias na imprensa de os secretários alertando, né, que os estoques de medicamentos sedativos para a intubação, eles só podem durar até 20 dias, né? Só tem 20 dias de estoque. Então, é um alerta que tem sido feito antes, porque a grande confusão que se instalou ali no caso do oxigênio de Manaus foi de quem era a culpa, né? As empresas e o poder público, o governo de Manaus disse que alertou o Ministério da Saúde muito antes, o Ministério da Saúde disse que só foi alertado na véspera. Isso parece ter ensinado e por isso aí que os governadores e também os secretários de saúde já estão alertando, alguns dizendo aí que só tem 20 dias de estoque, mas já estão alertando antes, justamente para evitar repetir o erro que aconteceu com os estoques de oxigênio lá em Manaus, onde muitas pessoas morreram porque não tinham o oxigênio.